pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olha o... Boa noite a todos. Começando um pouquinho diferente hoje aí com uma musiquinha. Vamos lá, Sérgio, tá contigo. Bom, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos ouvir as palavras da Bruna, nossa colega aí dos tempos do catecismo, da moral cristã, da nossa fraternidade, né? E cuja família é muito amiga de todos nós e que estamos sempre juntos nas medidas das possibilidades nos tempos de fora da pandemia, não é? Nessa pandemia que vocês vão aprender aí a parte, vamos dizer assim, religiosa / espiritual de comportamento com a Bruna, que vai nos ensinar, que vai nos alertar sobre um comportamento digno dentro desse quadro depressivo de uma doença mundial. Bruna, a palavra é sua. Boa noite a todos. É estranho, é diferente, né? Vamos colocar assim, fazer uma palestra aqui. A gente está acostumado lá na sala de olhar para a carinha de todo mundo. Estou aqui só vendo o Yuri e o Sérgio, né? Sinto falta de vocês. Mas vamos lá. Foi, né? A gente tem o tema de, nesta pandemia, não reclame, sim reprograme a tua vida e luz do Evangelho e sem fanatismo. Então, eu sentei aqui, comecei a fazer alguns tópicos para passar para vocês. Eu acho que aqui é uma troca, né, de aprendizado, principalmente. Falar um pouquinho, espero passar um pouquinho para vocês e a gente troca no momento em que vocês fazem as perguntas, porque nós aqui desse lado acaba aprendendo da mesma forma. Então, vai ter momento que eu vou desviar um pouquinho o olhar, é só para eu não me perder nos tópicos, para dar tempo de passar tudo até por conta do tempo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse momento, a gente vai voltar algumas casas. Quando a gente está jogando um jogo de tabuleiro, né, tem volte algumas casas. E a gente vai fazer isso e vamos voltar ali em dezembro de 2019. E a pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês, e sintam à vontade para colocar nos comentários ou fazer aquela autorreflexão, é: o que acontece na última semana do ano? Mais precisamente, o que acontece naquele último dia do ano? O que a gente fez lá em dezembro de 2019? Dezembro, ele já começa de uma forma diferente, né? Parece que o clima o do mês ele já é mais diferente. Então, a gente fica, e mais, principalmente na última semana, mas no último dia, a gente fica muito mais sensível, com aquela sensação de buscar mudança, de querer o novo, de querer que o ano novo ele traga e aconteça tudo aquilo que não aconteceu no ano anterior. Então, é momento onde a gente começa a fazer novas promessas, onde a gente desenha novos objetivos, e a gente fala e coloca e mostra isso para todo mundo, né? E daí chegou lá, a gente, que 2020, né, seja diferente.
porque 2020 vai ser um ano diferente. E só da gente falar 2020 ou então 2020, ele é mesmo diferente. E quantas expectativas, mesmo lá atrás, a gente já colocou em cima de 2020, né? E é isso que chegou, né? O 2020, o 2020. E sim, por mais que estamos em pandemia neste momento, ele é um ano de transformação que todo mundo estava buscando, que todo mundo precisa. E ele veio principalmente para resgatar aqueles valores, aquela nossa essência que a gente acabou perdendo em algum momento, ou pela correria do dia a dia, ou por estar em modo automático, ou por não estar desenfreado. E daí precisou alguma coisa, né, acontecer para que falassem, precisa todo mundo parar e parar urgente e parar ao mesmo tempo. E foi isso que 2020 fez. Ele parou todo mundo ao mesmo tempo, ele parou todo mundo, mesmo sem as pessoas quererem parar, ele parou. E entramos em quarentena, entramos em pandemia. E o que eu mais vejo são as pessoas falarem tanto, né, comentando assim por rede social, agora pelo WhatsApp, contando os dias sem saber quantos dias faltam. Daqui a pouco volta tudo ao normal. E daí eu fico pensando, a gente precisa entender que o que a gente era lá atrás, os nossos hábitos, os nossos costumes, a nova forma de ver a vida, de enfrentar tudo isso, não vai mais voltar. A nossa forma de agir não vai mais voltar. De encarar determinadas situações não vai mais voltar. Esse é o nosso novo jeito. Essa é a nossa nova forma de ver as coisas. E a gente precisava disso, né? Parando para pensar em reunião de família. Quem que nunca pensou, nossa, eu vou ter que ir tomar café lá na casa daquele tio? Ele vai vir falar as mesmas histórias. E daí você vai na casa do tio, daí você senta ali com o tio, com o primo, enfim. E daí a pessoa tá falando e a gente tá assim no celular. Hoje, mais do que nunca, a gente agradece a tecnologia. Olha aqui. Nunca que eu imaginei que uma reunião nossa seria através de WhatsApp, né? Aqui, através do Instagram. Que bom que temos a tecnologia, porque nesse momento ela está nos conectando com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o que o 2020 ele nos faz repensar? Aquele sentimento que, de repente, estava guardado dentro de que você não demonstrava, a atenção, o querer estar perto da pessoa, até aquele tio, né, sei lá, aquela pessoa mala que vem com as mesmas piadinhas, você fala, putz, sinto falta das mesmas piadinhas. Porque somos seres humanos, a gente precisa desse contato com as pessoas. A gente, né, aprendeu a ver que a gente precisa dar valor. A gente precisa valorizar nossa família, a gente precisa aprender a valorizar nossos amigos, mais ainda a nossa casa de oração. Né? Só de pensar, até estava comentando com o Sérgio e com o Yuri, aquele dia que a gente trabalha, tá exausto, e daí você fala, não, principalmente de sexta, fala, nossa, sexta-feira, vou para casa. Daí você fala, não, tem reunião, daí você fala, tem a reunião. Até disso, de ir para a reunião, a gente sente falta. E a gente só percebe essas coisas, do quanto que nós estamos sentindo falta a partir do momento em que foi nos tirado tudo. A partir de agora ninguém sai mais. E daí, olhando para o agora, a gente vai reclamar de 2020? Não. Porque não adianta a gente passar o dia reclamando da situação que a gente está vivendo hoje. A gente precisa ser flexível. A gente precisa encarar o nosso novo momento. E como que a gente faz isso, né? Como que acontece tudo isso? Cada um aqui é responsável pelas escolhas que faz. Então, eu sou responsável pelas minhas escolhas, o Sérgio é responsável pelas escolhas dele, o Yuri pelas escolhas dele.
E a gente tem sempre duas alternativas. Ou passar o dia reclamando da situação em que estamos vivendo, da pandemia, de estar isolado, de estar discutindo, perdendo tempo, gastando energia em rede social por conta de qualquer coisa que não acrescenta, não agrega. E ao mesmo tempo fazendo isso, a gente começa a entrar em uma camada vibratória horrível, a gente começa a atrair energias que acabam mexendo com o nosso campo vibratório, nos deixa ansioso, daí você começa a sentir dor na unha, dói a cabeça, dói tudo, e quando você fica só focado, meu Deus, que agora, e agora, e agora, você começa a criar sintomas de doenças que não existem, porque pode ser coisas da nossa cabeça, e a gente começa a desencadear e desenvolver diversas ansiedades desnecessárias. Ou eu posso ver o lado positivo de toda essa situação, porque sim, tem. E como que eu posso aproveitar essa quarentena? Como que eu posso aproveitar tudo isso em pandemia? Estamos em pandemia? Sim, estamos em pandemia. Vou me deixar de ser, né? Não vou prestar atenção no que está acontecendo? Não, vai, mas não precisa ser o tempo inteiro. E daí você pode sim focar no seu lado espiritual, fazer o evangelho no lar, né? Continuar com as suas orações, pode começar a se resgatar coisas que estavam perdidas, coisas que, sabe, era na rotina, no correr do dia a dia, você não parava para prestar atenção. Ao invés de ficar reclamando, que tal de repente ir na janela e olhar o pôr do sol? Admirar o simples. Gente, ultimamente está fazendo cada pôr do sol que é um mais bonito do que o outro. Você tem aquele momento que você pode se conectar com você mesmo, você pode aprender a meditar, né? E, assim, fazer coisas diferentes, a prática do evangelho. Eu comecei a fazer evangelho na sacada da minha casa. Então, eu sento ali, o sol batendo, é diferente. Antes não dava tempo de fazer isso. Então, assim, se reinventar, descobrir um novo dom. Que mais oportunidades que a gente pode ter dentro da quarentena. Hoje eu estou trabalhando em casa. Ainda tem dias que preciso ir para o meu local de trabalho, sim, mas eu também estou em casa. E o que de oportunidade que eu estou tendo? Mais tempo com meu filho. Estou tendo mais tempo com o Yuri. Estou conseguindo acompanhar muito mais ele na escola. Então, quando a gente fala, 2020 está sendo um ano que, pelo amor, não, 2020 está sendo um ano de oportunidades. A pandemia está trazendo oportunidades. E daí a gente não tem que pensar, eu quero logo que acabe, eu quero logo porque é um ano perdido. Aquele que pensa assim, ele ainda não entendeu nada. Ele não captou a mensagem do que o 2020 ele veio nos trazer, a lição que 2020 veio nos deixar. É o momento da gente parar e refletir, sabe? Por que eu estou aqui? É o momento da gente agir com responsabilidade, ainda diante de um cenário com pandemia. É a responsabilidade com o próximo, é a responsabilidade com os seus que você gosta de se cuidar. E daí, assim, qual é a atitude que você pode tomar diante dessa pandemia? E não adianta só a gente reclamar, a gente precisa fazer algo diferente, né? E para aqueles que só reclamam, eu vou deixar uma dinâmica aqui para ver se faz sentido, ou então aqueles que falarem, não sei o que fazer, olha, hoje eu estou no tédio. Não, gente, sempre tem o que fazer. É uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela vai promover o autoconhecimento. Quando a gente passa a nos compreender melhor, a gente fica muito mais ciente dos nossos padrões. Aqueles padrões que até mesmo a gente faz de forma inconsciente. Essa ferramenta ela foi desenvolvida na década de 40 como parte de uma terapia de Gestalt. E assim, o que você vai precisar para fazer a dinâmica? 2 cadeiras e 15 minutos. Vai ficar num local isolado, vai colocar as 2 cadeiras, vai sentar em uma e ficar de frente para outra. E daí,
fazendo isso vai parecer bobagem, não funciona, mas funciona. E o objetivo é bater um papo consigo mesmo. E você pode usar essa técnica para refletir sobre qualquer assunto, sabe? Senta na cadeira e escolhe o que você está sentindo. Do que eu tenho medo? O que, de repente, a pandemia está me trazendo de medo? O que ela está me trazendo de aflições? E faça as perguntas que você quiser. Fez isso? Troca de cadeira. Daí a gente vai assumir outro papel, que é o papel da segurança. E vai responder perguntas de defesa, sabe? E se eu quiser gritar, grita. E se eu quiser chorar, chora. Mas por quê? A gente precisa se cuidar, a gente sabe. Então, não adianta eu ficar reclamando. A pandemia, eu acredito que ela veio para trazer novos horizontes, novas oportunidades, né, para realmente a gente se reprogramar nossas atitudes quanto à casa de oração, quanto aos nossos compromissos, que nos comprometemos com o centro, em estudar e principalmente em autoconhecer. Além disso, tem algumas dicas de autocuidado, que ele envolve físico, emocional, social e espiritual, que são alguns pilares que a gente precisa manter sempre em equilíbrio. Não dá para focar tanto em um e deixar o outro escapar. Quando a gente fala de autocuidado físico, é o dormir, é o descansar, é o exercício, é a alimentação. O emocional, trabalhar a coragem, a positividade, de repente esse estresse que a pandemia ou ficar isolado, né, pode estar trazendo. O social, dá para sim se socializar, mesmo à distância, que é o pedir ajuda, que é o dar o ouvido, que é o ser ouvido. E o espiritual é o nosso evangelho, é a oração, é o silêncio, é a conexão com a natureza, é fazer tudo isso. E tem sempre dois caminhos, e é uma opção sua saber qual você vai seguir. Qual escolha que você tem feito para poder enfrentar e passar por tudo isso, né? É se reinventar, é descobrir aquilo que de repente estava ali adormecido, como a criatividade, né? Outras formas até de se conectar, de trocar experiências. E daí, assim, passando aqui os tópicos, né, que eu estava fazendo uma revisão, me veio uma ideia que nós ali estávamos acostumados a todo mês fazer lá a leitura do livro, tinha reunião, e por que não usar da tecnologia e continuar fazendo? De repente, criar um grupo, e daí, vamos comprar um livro. Não, cada um pega um livro lá, seu, guardado, e lê, e daí cada um lendo, depois troca com o outro, olha, nesse livro eu tirei esse conhecimento, esse, ao mesmo tempo cada um vai ler um livro, é como se todo mundo tivesse lido todos os livros. Então, oportunidades tem, o que eu acho que a gente não tem que fazer é ficar reclamando, e quanto a gente mais reclama, mais tem aquelas energias que vão sugando a gente, sugando, né? Se conectar com o lado espiritual, se conectar com a espiritualidade. O evangelho, sim, ele é luz, sabe? Aqueles momentos que se sente mais agoniado, angustiado. Para você com você mesmo, fica num cantinho, pega ali, faz uma oração, né, lê o evangelho. E eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Podemos usar as perguntas, então, né? Finalizou, Bruna? Aqui sim. Tá. Então vamos lá às perguntas. A Priscila pergunta: 2020 está sendo um ano de transformação. O que você diria às pessoas que se recusam a aceitar as mudanças? Eu acredito que é um trabalho interno, sabe? Primeiro, se conectar com ela mesma, entender o porquê de tudo isso,
né, o porquê que o 2020, mesmo com tanta dificuldade, né, que a gente sabe que nem tudo é flores, que existe aquele lado, sim, da pandemia que não é legal, mas o que a gente precisa aprender com essa dificuldade? E mais do que isso, o que você pode fazer nesse momento de pandemia? E é um ir trabalhando, sabe, gradativamente, sabe, aquele dar um passo de cada vez. Eu acho até aproveitar um pouquinho aí que as perguntas o pessoal está fazendo ainda. Pensando a respeito disso, 2020 realmente é um ano. Eu acredito que essa pandemia trouxe algo para mexer com todas as áreas. Eu pelo menos eu não recordo de uma área que não tenha sido atingida por isso. Tanto a familiar, quanto a religiosa, quanto Sim, profissional e por aí vai. Então são coisas realmente que as pessoas, uma grande parte, percebeu isso e mudou. Teve essa mudança dentro de si, dentro das suas famílias, para melhor. Tem pessoas que se recusam a enxergar isso ou a entender isso, não sei como é que eu posso colocar, de que forma seria melhor, mas é exatamente isso que eu vejo. E para essas pessoas, aí sim eu acredito que tenha que ter, primeiro, um pouco mais de amor próprio para começar, né? Porque se ela não consegue perceber tudo, todas essas mudanças que estão ao redor dela e de tudo, falta ela se auto-perceber. Porque alguma coisa de sim, errado tem dentro de si também, né? Eu acho que o Sérgio, por ser até da área aí, da parte psiquiátrica, tem mais até condições de falar sobre essas mudanças, sobre as pessoas, esses quesitos todos aí que a gente está passando hoje, né? Então, nós precisamos nos motivar interiormente, né? Isso que é muito importante. Nós temos de refazer as nossas metas, não é? Evidentemente que quando nós trabalhamos no nosso local, no nosso escritório, nós temos alguns comportamentos. Dentro de casa, outros comportamentos deverão surgir. Nós temos filhos, temos cônjuges, então essa reprogramação interior, vamos dizer assim, né? sim, Com Vamos ter certeza. mais tempo, né? O tempo de condução, que a gente, de locomoção até o local, de ônibus, de carro, de metrô, pode ser usado para coisas úteis, óbvio, né? Contato mais íntimo dos familiares, leituras interessantes. Enfim, vamos aproveitar esse tempo para o crescimento. Isso que é importante, né? Nós crescemos no interior do sim. É isso. O, que eu acho que tal Bruna, vamos lá para a próxima pergunta. Como proceder com as pessoas negativas que não aceitam as mudanças? É interessante que eu não sei se as pessoas sabem, mas nós somos aquilo das 5 pessoas que a gente mais convive. Então a gente é um pouquinho daquelas 5 pessoas que a gente mais convive. Se a pessoa é negativa, se ela só quer ficar, ai, porque, você tem uma escolha de não ficar perto dela. Ou então de tentar mostrar que, mesmo com todas as dificuldades que este momento ele tá apresentando, né? Ainda assim, existem as oportunidades. Ainda assim, existem oportunidades das pessoas, elas estão descobrindo que nelas a criatividade, que muitas vezes ficou lá para trás. Então, assim, a gente tem a opção de, né, não conviver, ou então, preciso conviver. Filtra, né? Não deixa aquilo entrar dentro de você. Não deixa aquilo fazer parte de você. Né? Como a gente já ouviu bastante aí na casa espírita, não vamos ser esponja. E vamos fazer oração para que a pessoa, né, o espírito dessa pessoa consiga evoluir, mesmo que não na velocidade que de repente você está evoluindo, mas que consiga
mesmo que em pequenos passos, evoluir alguma coisa e principalmente aprender com isso e ver que quanto mais negativa ela está, né, se prejudicando a si mesma. Perfeito. Entra até a pergunta do Zé Augusto aqui também, que ele fala, né? Por que que os homens insistem em ver o lado negativo e nele se fixar ao invés de fazer isso com o lado positivo das coisas, né? Existe uma coisa que chama zona de conforto. E daí é muito mais fácil eu me manter na minha zona de conforto, porque é gostoso, porque não me faz pensar em algo diferente, não me faz em ter atitudes diferentes, não me faz em buscar alternativas diferentes. Então, de repente, para mim, é muito mais fácil ficar nesse mesmismo de porque não vejo a hora de acabar, porque, sabe, de não ver oportunidade nas coisas e só reclamar, às vezes porque não querem sair da zona de conforto, não querem enxergar o além, né? E isso, assim, de repente, para ela é tão muito mais confortável que ela acaba entrando nisso e não sai nunca mais. É isso mesmo, viu, é bem respondido. E a gente quer lembrar que para essa reformulação não tem idade, né? Não. Eu conheço indivíduos com 83 anos que estão se reformulando, tentando aprender a lidar com os computadores, a fazer essas conexões que o Yuri faz, etc. Né? Não há idade para nós abrirmos novos campos de conhecimento e de afeto. Exato. Viu, Osmir? Não tem idade, então trata de se interessar mais pela tecnologia, viu? Vamos lá. Madessol, reformula sua pergunta, por favor, que eu não entendi o contexto. Os médios que ficam longe dos centros, como se preparam para este retorno? Eu acho que assim, da mesma forma, sabe? Claro, é diferente de estarmos em casa do que estar ali na casa espírita, mas não deixa, estar aqui nas lives, todos os médiuns de terça, de domingo, de sexta, já é uma preparação. Não deixar de fazer evangelho já é uma preparação também. De mesmo distante ainda estar conectado e buscar isso já é uma preparação. E daí assim, às vezes a gente fala, não vou na reunião porque não dá tempo, não vou na reunião porque vou trabalhar até mais tarde, não vou na reunião que não sei o quê. E daí a gente vê que hoje tem a live e não é todo mundo que está aqui disponível o tempo inteiro. E daí qual desculpa que a gente está arrumando para nós mesmos? Porque assim, hoje eu não preciso mais sair de casa, só conecto o telefone. Então, é uma forma de ainda assim estarmos juntos, estarmos presentes e trabalhando e à disposição da espiritualidade de forma a fazer evangelho, a participar das reuniões, a participar das lives. Claro, contratempo ainda assim existe, mas vai assistir o que ficou gravado, né? Vai, de repente tem dúvida, comenta alguma coisa, volta. Acho que nesse momento essa é a forma de estarmos conectados, de não deixar de fazer as coisas. Certo. Vamos lá. A Madessol pergunta: as pessoas que faleceram nessa pandemia é porque não tinham mais karma para resgatar? Difícil essa, né? O Sérgio vai me ajudar a responder. Não tem nada a ver. Essa história de karma já foi discutido aqui numa reunião passada, né? Então, houve realmente uma série de mudanças dentro do espiritismo em relação ao uso da palavra karma. Mas, no fim, todas essas mudanças que ocorreram e que a Federação Espírita Brasileira manda para nós, que nós estudamos, ficam a mesma coisa, né? Agora, uma epidemia, onde o indivíduo sofre uma semana para morrer, por exemplo, ele precisa pensar que tem milênios de outras encarnações, onde nós erramos muito. Porque nós fomos criados para
errando, nos corrigindo, acertando, né, através da meritocracia, né, através dos nossos atos bons cresceremos. Através dos nossos atos maus teremos mais dor de cabeça e mais sofrimento. Então o karma não se paga com uma gripe, com uma doença infecciosa e muitas vezes com doenças mais drásticas, que requerem algumas encarnações para toda essa renovação ocorrer. A pessoa que fez a pergunta, que eu não sei quem é, precisa ler, né, os problemas do ser, do destino e da dor e agora me falha o nome, de Leon Denis. Precisa ler, entendeu? Porque são perguntas elementares que se frequentam uma fraternidade, uma norma não pode fazer. O que é isso? Eu vou explicar, eu pego uma doença que você não tem karma e vou para onde? Vou para as grandes colônias espirituais? Bom, essa é a minha opinião. Sim. Existe até vários fatores, né, Sérgio? Se a gente for contar, como a gente já conversou aqui várias vezes, né? A pessoa, muitas das vezes, por exemplo, vivendo a pandemia que a gente está vivendo hoje, se a pessoa é aquela pessoa que não se cuida, sai para a rua sem máscara, não usa o álcool, não se desinfeta, não tem os cuidados devidos, pega a doença e acaba falecendo, a gente já sabe também que é, vamos dizer assim, por falta de cuidado da própria pessoa. É isso mesmo, você tem razão. A gente chega para o cara e fala assim, olha, não fume, que o câncer de pulmão é uma consequência. Não beba, que o câncer de garganta é uma consequência. Bebe e vai achar que é karma. Não é. É a lei de causa e efeito. É uma lei de causa e efeito daquela encarnação, daquele momento. Aí entra um pouquinho de autorresponsabilidade, né? Sim. É lógico, tem autorresponsabilidade. Eu li até uma parte de um livro hoje, enfim, não vem ao caso, e que falava justamente disso, né? O que nós próprios fazemos para o nosso corpo, que vamos chamar assim, é o nosso santuário, onde que a gente deixa a nossa alma, o que a gente faz para a gente. Se a gente não cuida da nossa casa, que é o nosso corpo, como é que vai ser? A gente próprio se auto... Né? Vamos lá, a Priscila ela pergunta, psicologicamente as criaturas parecem não estarem preparadas para enfrentarem o confinamento, como a quarentena que a gente está vivendo agora. Seria esse o motivo de tantos distúrbios, como surtos, as brigas e etc., que estamos vivendo hoje? Eu acredito que sim, que o ficar em isolamento, ele pode sim mexer um pouco com o psicológico, mas aí vai muito de encontro com o que a gente acabou falando aqui, né? É o se renovar, é o buscar atividades para fazer, fazer coisas diferentes que de repente você tem vontade e não fazia há muito tempo, é o se ocupar. Né? Quando a gente fica ali com a mente vazia, sem estar fazendo nada, a gente só pensa porcaria. Porque é mais fácil a gente pensar porcaria. E acaba se envolvendo e se conectando que daí chega uma hora que assim, a gente não consegue mais sair disso. Então é o se ocupar, sabe? É ter aquele autocuidado, é ter o autocuidado com o outro. De repente, é fazer uma costura, ler um livro que é um assunto que você tem vontade de ler, fazer coisas diferentes. Agora é o momento da gente parar e pensar aquilo que eu gosto de fazer, que eu nem sabia que eu gosto de fazer. E ir atrás dessas coisas, de estar, né, de se ocupar. E também tem o seguinte, né? Evitarmos alguns programas de televisão, sim, alguns telejornais que só falam de morte. Não sim. Pode, né? Temos de também nos precaver contra essas influências nocivas dos meios de comunicação. Precisamos estar informados sobre o que está acontecendo, mas a gente não precisa ficar ouvindo o dia inteiro. O dia inteiro aquilo, só o tempo inteiro. Exatamente. Sim. Que tipo de jornal, que tipo de, né, que você vai assistir, que você vai se informar e tal. Justamente até porque se a gente só fica assistindo isso e ouvindo isso, e mesmo que você esteja super equilibrado, super bem, vai ter um momento que você vai
começar a falar, gente, agora vou morrer amanhã. E não é assim. Inclusive, é como você mesmo falou, né? No caso que você citou de exemplo, que costuma falar na fraternidade sobre ser uma esponja, né? Você fica só ali, olhando desgraça, falando desgraça, tal. Você vai absorvendo aquela energia. A hora que você vê, você já tá nervoso, você já tá ansioso, você já tá daquele jeito e nem percebeu por quê. Aí que você vai olhar, você Exato, vai falar, pô, tá aí o gatilho do que me deixou assim, né? exato. Vamos lá para a próxima. A Kátia, ela pergunta: por que as pessoas nessa pandemia ficam preocupadas com as mudanças dos outros? Eu acho que é Eu no acho, total, né? eu acho que é num todo mesmo, sabe? É a preocupação do que vai acontecer, de como vai ficar, porque foi como você comentou, veio para mudar e para mexer tudo, não é só uma área específica, é aquilo, não, é um todo. Então, e de repente até aquela autoaceitação, sabe? De, ai, preciso olhar para mim, preciso me redescobrir, preciso me reinventar. E de repente é muito mais fácil eu olhar o outro e até para não querer sair da zona de conforto do que ficar olhando para mim e ficar me observando e ficar nos vigiando, porque assim, a gente precisa nos vigiar o tempo inteiro. O Ricardo ele pergunta, ele fala: 2020 a gente sabe que é um ano de mudanças, né? Após essa pandemia, será que veremos mais amor ao próximo, tanto familiar e aos demais? A caridade com amor continuará? É o que nós esperamos, né? É o que nós precisamos, principalmente, é aquilo, sabe, de ter aquela reunião chata que a gente achava que, ai, vou ter que ir de novo. E é isso que a gente está sentindo falta hoje, daquela reunião chata de família, ou então aquele, você vai tomar café, ai, mas é sempre o mesmo assunto, e repete toda vez, aí você fica, aham, aham. E hoje a gente está sentindo falta disso, porque a gente começou a aprender a dar valores às coisas que antes pareciam não ter significado. A gente está nos ressignificando de novo. E sim, eu acho que a gente vai sair mais fortes como pessoas, melhores, né? É entender que o sofrimento do outro, ele também dói em mim. Mas assim, o que eu gostaria do fundo do meu coração é que todo mundo saísse dessa forma, mas ainda tem aqueles espíritos que, né, não vai acontecer ainda aqui neste momento e que vai precisar do tempo dele para evoluir e assim sucessivamente. É certo ficar com medo do desencarne, ficando até fanático e chatos com isso? Acho que o medo todo mundo tem, né? Que levante, que atire a primeira pedra aquele que não tem medo de morrer. Às vezes, no começo, a gente mesmo fica, nossa, preciso fazer isso, preciso daí. Você fala, não, para. É trabalhar. E eu acho que isso é aos poucos e não tenho medo. Gente, né? Por mais que tenhamos o conhecimento, por mais que estamos aqui buscando evolução e aprendendo e evoluindo um com o outro, somos seres humanos e sim, os medos eles sempre vão existir. O que a gente não pode fazer é deixar esse medo nos tomar de um jeito que a gente não consiga fazer mais nada por conta dele. É porque o medo paralisa. Sim, de ficar paralisado. A Juliana ela pergunta: por que os brasileiros não estão tendo prudência com a Covid? Aí é aquele negócio de não olhar só para o próprio umbigo, sabe? De ter o cuidado com o outro, e o outro pode ser sua mãe, seu pai, seu vizinho, ou até aquela outra pessoa que você não conhece. Ainda assim, estamos em uma época de pandemia, ainda assim as coisas estão abrindo, mas ainda assim precisamos nos manter em quarentena, justamente para que as pessoas que ainda não entenderam a gravidade da situação possam, de repente, ter esse feeling e começar a entender que o saindo, de repente, não pode me afetar, mas eu estou afetando o outro que pode ter uma saúde mais debilitada, pode ter alguma coisa mais debilitada do que eu. E daí eu acho que a hora que a gente entender
né? Principalmente voltando lá, que acaba voltando com essa pergunta de uma outra pessoa que fez, de sairmos melhores disso, a hora que a gente começar a entender e ter compaixão de fato com o próximo, acho que os brasileiros vão ter essa consciência e de fato respeitar e fazer a quarentena como deve ser feito. Você me dá a permissão da palavra de fazer um comentário? Eu, particularmente, eu não acho, não vou estender muito, mas vou ser breve. Eu não acho que o brasileiro não está tendo prudência. Pelo contrário. Senão você olharia tudo aí pela rua, o pessoal sem máscara e tudo, e você não vê. Eu acho que a gente vive realmente numa sociedade que é complicado fazer comparações como todo mundo faz, às vezes aí na Europa e por aí vai. São condições diferentes. Quando você olha um filho teu dentro da tua casa, sem ter um alimento em cima da mesa, que já está 1, 2 dias sem ter nada para comer, você vai sair para você fazer seu trabalho, você tem que fazer isso. E mesmo assim você vê as pessoas saindo, muitas delas, as que realmente necessitam, todos com máscara, usando o seu álcool na bolsa e por aí vai. Então eu acho que generalizar e falar que o brasileiro não está tendo prudência não é muito por aí. Eu particularmente eu não conheço gente que está na rua aí simplesmente por diversão ou para ir passear em shopping ou algo do gênero. Eu vejo pessoas saindo porque realmente precisam trazer uma alimentação para dentro de casa. Sérgio, o Osmir colocou aqui para que fosse convidado você e a Márcia para uma mesa redonda no domingo. Tá? Depois você vê a possibilidade para a gente poder fazer da minha isso. parte não tem problema nenhum. Ok. Só mais um momentinho. Por enquanto as perguntas são essas. Tem mais algum ponto, Sérgio, que você ou a Bruna, vocês queiram tá colocando enquanto o pessoal vai escrevendo aqui? Bruna, você é a principal hoje. Deixa que eu tenho alguma lembrança. Eu acho que é justamente isso, sabe? Entendo o ponto que o Yuri falou e sim, concordo. Tem pessoas que têm a preocupação de colocar um prato de comida e que possamos ser responsáveis e isso aí só se for realmente necessário. Que nem eu mesmo, tem dia que eu preciso ir trabalhar e não tem como eu falar, não, hoje eu não vou ir trabalhar. Sim, eu preciso sair para trabalhar. Então eu saio, mas me cuidando. É a máscara, é o álcool em gel, né? E dessa forma eu também vejo o cuidado não só com os meus aqui de casa, mas com os outros que eu nem conheço. Perfeito. E daí, ó, quando a gente tem tempo, eu também dei uma pesquisada, né, para aquelas pessoas que se sentirem mais ansiosas, né, se sentirem mais agitadas nesse momento de pandemia, porque sim, pode acontecer, né, somos seres humanos e por mais que a gente fala, não, olha, vai ser assim, tem de outro que a gente não tá legal e daí quer conversar com alguém diferente, né, a USP, eles montaram um programa de apoio psicológico nessa pandemia totalmente gratuito. Então, aqueles que estiverem interesse e precisarem de uma rede de apoio, né, nesse momento é importante. E eu acho que é não ter vergonha de pedir ajuda em nada. É digno tanto quanto quem se sente bem e que acha que não precisa. Eles têm um e-mail que é o apoiar@usp.br e pelo site deles também, que é o www.ip.usp.br, você preenche um formulário e eles estão fazendo esse atendimento psicológico totalmente gratuito e de forma online. E ainda assim, né, que nem o Sérgio falou aqui, eu acho que não tem idade para a gente buscar conhecimento e aprender coisas novas. Estamos aqui para isso. O SENAC e a FGV, eles estão disponibilizando diversos cursos online totalmente gratuitos e são temas super legais. E para quem se sentir aí, tá com mais ocioso e daí começar a sentir que vou começar, vai fazer um curso, vai, né, assistir uma palestra, né, nessas instituições que estão aí disponibilizando esses cursos gratuitos.
É uma forma da gente aprender, adquirir conhecimento e, ao mesmo tempo, evoluir aí um pouquinho mais. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que as perguntas terminaram. Tô olhando aqui, é verdade, Priscila. Eu não sei como é que tá Boituva porque eu não estou indo para aí. O que eu acho que a gente não pode é realmente generalizar. Se existem algumas pessoas aí, o grande centro que é aqui São Paulo e Rio de Janeiro, enfim, pelo menos aqui em São Paulo, Rio, eu não posso te dizer, as pessoas, as poucas vezes que eu saio na rua, eu não vejo ninguém sem máscara, pelo contrário. Eu acho que é isso. Você quer fazer suas considerações finais, Sérgio? Você e a Bruna, para a gente ir encerrando. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho, né? Ter trocado com vocês. Estamos aqui, a gente está aqui para aprender juntos, né? Ninguém sabe mais do que ninguém. Espero ter ajudado. Agradeço a oportunidade, a espiritualidade, e é isso. É isso mesmo. Nós agradecemos essa oportunidade de trocar ideias, né? E nós temos realmente nos reestruturar para aproveitarmos o tempo. Há muito tempo atrás, eu não sei há quantos meses atrás ou anos, eu prometi para a Márcia, que deverá ser minha colega aí no domingo, que eu iria falar e estudar o tempo, para falar alguma coisa sobre o tempo. Só que eu nunca tinha tempo de estudar o tempo, né? Porque do jeito que eu trabalho, saio de casa às 7 da manhã, volto para casa. Aí, dessa vez, estou preparando uma bela palestra sobre o tempo. Bela palestra, né? Pegando tópico, porque o tempo é extremamente complexo. Mas nós precisamos pensar o tempo passa e a gente chora porque não soube aproveitar. Aproveitar o tempo é básico. Depois a gente quer recuperar o tempo, mas o tempo não dá tempo, porque o tempo já passou. O tempo é uma das únicas coisas que passa e nós não conseguimos recuperar. Aliás, nós passamos. O tempo é uma coisa que se recupera, mas ele não volta. Então, nós precisamos nos predispor a aproveitar o tempo dentro das nossas possibilidades. Isso é importante. Perfeito. Bom, então eu queria... Agora, então, vamos pedir... Quem vai fazer a prece? Sim. Vamos pedir para a Bruna fazer mesmo? Pode ser. Você quer falar alguma coisa antes? Não, pode fazer, aí eu encerro no final. Não tem problema. Então eu vou finalizar fazendo um salmo hoje. Um salmo que eu gosto bastante e que me conecta bastante. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Assim seja. Eu quero agradecer mais uma vez a todos por estar presente aqui conosco, por participar com as perguntas e, obviamente, ajudar a nós aqui que ficamos com a cara aqui na câmera, né, a estar fazendo esse bate-papo aí, trazendo informações e tentando fazer esse bate-bola aí para todo mundo e colaborar aí também nessa pandemia aí. Muito obrigado a todos e até domingo aí às 6:30 da tarde. E a gente vai colocar os recadinhos, os anúncios aí ainda. Quem vão ser os palestrantes? Eu acredito que o Sérgio, a Márcia e o Osmir. Vamos ver aí. Tá bom? Um abraço a todos.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.